Esse aqui é o canal de corte do Ações Podcast, onde eu entrevisto investidores e gestores de empresas. Se você é um investidor, se inscreva aqui no canal. Bom vídeo! Boa noite, pessoal. Estamos aqui com o Léo. Deixa eu só ver se ficou ao vivo. Assim que vocês estiverem me escutando, me dá um ok aí. Hoje a live vai ser chocante. O Léo falou que no final vai dizer qual que é o melhor candidato, Lula ou Bolsonaro. É brincadeira, ó. O cara até regalou o olho. É brincadeira. A O gente vai falar de melhor ação. candidato, cara. Melhor candidato difícil, né? Se fosse o menos pior, dava até pra negociar É. ali, jogar a bola pro alto, alguma coisa, mas melhor fica complicado mesmo. Mas, pessoal, vamos começar. O objetivo dessa live aqui é falar de ações, comentar sobre alguns resultados que saíram, comentar também como o efeito macro do mundo está afetando a nossa humilde bolsa, que a nossa bolsa só anda em porrada, é porrada pra cima e porrada pra baixo, e o investidor fica lá tomando, e às vezes fica contente. Hoje não foi um dia ruim pra minha carteira não, mas o passado realmente não foi tão generoso. Então agora vamos começar de uma vez por todas aqui. Primeiramente, o primeiro passo que eu tenho que dar aqui tem que ser educado. Muito obrigado ao Léo aí, um cara que já está aposentado, mesmo com essa cara jovem aí, está tranquilo na vida. Eu sou o mais tranquilo que eu já conheci, pessoal. E inteligente, você vai perceber que ele usou o tempo de paz dele para adquirir inteligência. Muito obrigado, Léo. Se apresentem para a galera. Bom, pessoal, prazer a todos. Meu nome é Leonardo Abud. Eu tenho aí mais de 10 anos de experiência no mercado financeiro. Eu trabalhava na Sete Investimentos. Eu comecei lá como estagiário. Aí eu me tornei gestor lá em 2017 e fiz gestão de fundo de ação até o final do ano passado, até o final de 2021. Então, meu negócio é não só ações, mas eu gosto de ações, gosto de fundo imobiliário. Hoje o que eu faço é a gestão da minha carteira própria. Tem meu canal próprio também, que eu falo um pouco sobre o mercado de ações, o mercado de fundos imobiliários. E a ideia é que a gente bater um papo, a gente conversar um pouquinho sobre empresas, sobre como é que tem vindo os resultados das empresas. A gente começou aí os balanços do segundo trimestre na semana passada. Muita gente aí ansiosa para ver o que vai sair disso. O mundo não para. Cada semana parece uma bomba nova, né, Floriano? Bombas literalmente, ó. É. Temos aqui ataque russo mata maior empresário ucraniano é morto. Ou acho que é outro empresário, que esse aqui era de comunicação e esse aqui é de agrícola. É complicado, né? Bombas realmente literais, assim, tá rolando. Mas, Léo, qual que é a sua visão aí pra essa questão da Ucrânia? Vamos começar por aí. Que aí vai afetar petróleo, comida e tudo mais. Assim, não é a primeira guerra que o mundo passa. A gente teve, principalmente no Oriente Médio, os Estados Unidos tiveram algumas guerras. A gente teve guerra do Iraque, a gente teve guerra do Kuwait, enfim. A gente teve o ataque às Torres Gêmeas lá em 2001. Eu acho que a grande diferença dessa guerra para as outras é que, primeiro, essa daí não é num país longe dos países desenvolvidos. Então, a Ucrânia é um país que faz fronteira com os países desenvolvidos, né, com a Europa. E não só isso, a gente tem visto o mundo. Primeiro, a Ucrânia é um país grande, muita gente não sabe onde é que ele fica, mas é um país grande, com terras muito férteis, uma grande produtora, principalmente de trigo. Então, assim, em geral, quando tinha essas guerras no Oriente Médio, o primeiro impacto era no petróleo. Agora, a gente tem um impacto não só no petróleo, mas a gente também tem um impacto muito forte na questão de alimentos. Apesar que a gente começou a ver aí alguma melhoria, né? A gente viu um pouco do preço das commodities caindo nesse último mês, tá? Então aí o Floriano traz o mapa da Ucrânia. Eu lembro até Ucrânia. hoje, cara, né? Aham. Pode falar. Não, eu lembro até hoje, cara, um professor de geografia falando que a Ucrânia é um país com as mais férteis do mundo. E Ah, é uma é? coisa meio estranha. É. Eu não sabia E, dessa grande autoprodução. Até estourar a guerra, eu não sabia que a Ucrânia era muito produtiva em questão de trigo, assim. E nem sabia que também era o maior país da Europa. Então não foi isso que era pregado. Parece que é mesmo, né? Acho que é mesmo. é um Coisa em país comum grande, aqui. é um país grande. Então, assim, além disso, além de ter o problema do país que está sendo invadido, a gente também tem o país que está invadindo, porque vamos ser bem sinceros, no passado os Estados Unidos também invadiu vários países e nem por isso o mundo fazia nenhum tipo de como é que fala? De retaliação. Sanções e tal. Exato, não tinha nenhum tipo de sanção contra os Estados Unidos. Agora, a gente viu muitas sanções sendo levantadas contra a Rússia, e o que a gente vê é que o mundo, principalmente a Europa, é extremamente dependente da energia, tá? Então eu sempre bato um bocado nessa tecla, é que assim, os últimos 200 anos da humanidade provavelmente foram os 200 anos mais produtivos,
que a gente teve, tá? Então, assim, a Revolução Industrial mudou completamente o rumo da história da humanidade. E a base disso foi energia barata. E, assim, a gente está percebendo que a gente é extremamente dependente dessa energia. Então, assim, eu já vi até alguns gestores falando assim, olha, a gente não percebe, mas a gente come petróleo, tá? Então, por exemplo, para você produzir os fertilizantes, no processo de produção, você precisa de gás natural, você precisa de muita energia. E se você usar pouco fertilizante, a quantidade de alimento que você consegue produzir cai bastante. E o que a gente sabe, assim, é que por mais que a gente queira achar que nós somos uma raça super desenvolvida e civilizada, a realidade é a seguinte, né? A hora que bate na questão de alimento, de território, tudo isso, a gente volta para uma coisa um pouco mais animal. E eu lembro até de um pessoal falando que quando viesse essa guerra, provavelmente não seria nem o Putin e nem o Zelensky que iriam cair como presidente, mas ela ia derrubar muito presidente ao redor do mundo, porque a inflação ia subir. Teve gente falando isso? E acertaram mesmo. Teve. Mas você sabe que uma vez eu vi um estudo, e cara, já faz alguns anos, e o cara falava o seguinte, né, que na América Latina é assim, toda vez que a inflação dispara, troca o regime, troca o governo. Né? É engraçadíssimo. Se você for pegar no golpe de 64, a inflação no ano anterior tinha sido absurdamente alta. A hora que a ditadura militar entrega o governo lá em 80 e 84, mais ou menos, também o Brasil já começou a ter aquela inflação galopante. Aí a gente teve o Collor sendo o primeiro presidente eleito, não aguentou. O que o pessoal falava, o impeachment dele foi por conta, supostamente, de um ELBA, mas na prática foi porque o cara não conseguiu controlar a inflação. A Dilma, quando caiu, o país tinha tido uma inflação de mais de 10% no ano anterior, que tinha sido uma das maiores inflações dos últimos 10 anos anteriores. E aí, se você for pegar hoje, o Biden, ele tá com uma das piores aprovações da história dos presidentes, tá? E não por coincidência, é a pior inflação americana dos últimos 40 anos. E tem um ponto também, Léo, que eu acho interessante, é que, tipo, eu tô lendo esse livro aqui, ó, não sei se você já leu, até sugiro, eu tô em 60%, 50% dele, é grande, infinito, assim, todos os homens do Kremlin. E é interessante que ele mostra a visão do Putin do mundo, assim, e a visão do Putin é uma visão um tanto peculiar, assim. E como ele, tipo, teve uma frase que saiu depois que começou a guerra, que falava o seguinte, se fosse o Trump no poder, não rolaria isso. E eu acho que é provável que não. Porque no livro ele fala o seguinte, quando o Bush, ele toma o poder, o Trump, o Putin olha o Bush como o rei do mundo, assim, um cara a se seguir. Como se ele fosse o homem mais poderoso, ele é o chefe, eu tenho que seguir, esse cara é minha inspiração, sabe? Eles pregavam assim. E até que teve um caso que aconteceu nos Estados Unidos, e nesse caso específico, aconteceu uma enchente, que morreu gente, alguma coisa assim, e o Putin não soube lidar bem. A imprensa começou a bater nele, ele ficou sem reação, ele perdeu muita credibilidade no país e tal. E aí, nesse momento, o Putin desconsidera o Putin desconsidera o Bush como um cara poderoso. E aí ele começa a fazer ataque, aí ele vai atacar a Geórgia, aí entra não sei quem pra negociar com a Geórgia. Então, tipo assim, quando o cara perde o respeito. E o respeito eram coisas, tipo, não era uma parada, um big deal, se eu tenho uma bomba nuclear. Não, eram tipo, pequenas coisas que faziam a interpretação que o Putin usava pra interpretar poder ou não. E é muito louco como que a gente tá na mão de uns caras que utilizam, tipo, não é uma parada técnica. Tipo, se fosse, não, o PIB dos Estados Unidos tá em tanto, então o meu tá em tanto, pra poder atacar ele eu preciso ter uma diferença de tanto de PIB, porque eu consigo financiar mais armas, aí não é uma coisa matemática, é uma parada de percepção. Eu acho isso muito louco, assim. Mas e aí eu acho que a grande falha da Europa, porque a gente critica, eu vejo o pessoal muito criticando o Bolsonaro, poxa, por que o Bolsonaro não se posiciona e tudo mais? Mas a verdade é um pouco o seguinte, né? Essa bomba aí quem armou foi a Europa, tá? Então, assim, eu também enxergo um pouco o lado do Bolsonaro e falo assim, cara, os europeus nunca iriam mover uma palha por mim se eu fizesse alguma besteira aqui, tá? E a verdade... Assim, e a verdade é a seguinte, a OTAN tá entrando em guerra com a Rússia. Eu não tô vendo a OTAN entrando em guerra com a Rússia. Então, quer dizer, se eles não querem lutar essa guerra, por que a gente vai querer entrar no meio dessa história, tá? E a verdade é que nos últimos 10 anos, a Europa, em especial a Alemanha, se beneficiou demais de um gás barato, de uma energia muito barata vindo da Rússia,
apesar das inúmeras pessoas apontando do risco de você se colocar estrategicamente na mão de uma pessoa, de um país que a gente sabe que é um país complicado, que está defendendo o dele, tá? A verdade é essa, a Rússia está ali defendendo dela, o Putin está defendendo dele, mas a Europa se colocou numa posição ali que ele, enquanto estava comprando um gás barato, ele não tinha nenhum problema em fazer comércio com um cara que, assim, não é possível que o cara só descobriu hoje que o Putin não é um sujeito muito estável, tá? No meio do caminho teve várias crises. Ele teve a crise da Exato. Geórgia, que atacaram, teve a crise daquele país que é do lado da Ucrânia, que eu esqueci o nome, que também eles atacaram e trocaram a gestão. Tinha infinitas acusações e manipulações diretas nas eleições da Ucrânia. Sim, Tinha treta literal que ele juntou com Berlusconi, que era da Itália, e tipo, tinha um monte de corrupção. Em todos os países que passavam gás, tinha uma segunda empresa que alguém se beneficiava. Tipo assim, tinha uma empresa que ele taxava alguma coisa lá, sei lá, eu comprava da Rússia por $200, vendia pro país a 210. O que que eu fazia? Fazia nada. Eu não fazia nada, eu só tinha, sei lá, literalmente eram umas empresas que não faziam nada. E ganhava $10 por cada metro cúbico. Então era uma fortuna, bilionárias. Então criou muitos bilionários nisso aí. E aí, esses bilionários eram a força de influência do Putin. E isso foi várias vezes influentes nas campanhas dos países. Por exemplo, teve uma eleição na Alemanha que ele influenciou diretamente, ele não conseguiu virar a chave. Depois, o ex-presidente da Alemanha foi trabalhar com Putin, e aí o Putin usava esse cara como troféu. Ele levava as pessoas e mostrava o cara, sei lá, sempre o cara tava num lugar lá, e onde ele passava e o cara tava lá, sabe? Pro outro sim. cara ver que ele tava. Então, tipo, o cara tinha um poder de manipulação absurdo e eu concordo completamente com vocês. Como que os países deixaram isso? Tipo assim, beleza, você vai fazer o quê? Beleza, eu quero o seu gás, mas você vai construindo a sua matriz energética do lado, sabe? A Alemanha fez o contrário, destruiu. Mas você conhece, antes eu até puxar um gancho aqui, Uhum. você que gosta de livro e tal, já assistiu um filme que chama Spinning Boris? Não. Que livro é Cara, esse? esse filme é muito bom esse filme. Ele conta a história da eleição do Boris Yeltsin na Rússia, que é meio louco, mas assim, pra você ter uma ideia, quem elegeu o Boris Yeltsin foram marqueteiros americanos, né? Porque a Rússia, ela não tinha, ela nunca teve democracia, tá? Então, a Rússia, ela era czarista até a Revolução de Uhum. 17, depois entrou o comunismo, e isso aí perdurou até 90 acho que a primeira eleição foi em 90 alguma coisinha. Mas, enfim, então, assim, não é um país que tem uma história de democracia, tá? O Yeltsin, ele foi eleito basicamente porque fizeram ali uma campanha para não deixar voltar os militares, aquela coisa toda. Depois entrou o Putin, que é um ex-KGB, e a verdade é que ele nunca saiu, né? Porque o Putin foi eleito, depois se reelegeu, depois colocou lá um sucessor meio fantoche, que ficou lá por 8 anos, depois voltou o Putin, e aí depois o cara ainda mudou, e tá mudando a Constituição para conseguir ficar mais tempo. Então, não é um país que. E, de novo, cada país tem a sua cultura. Eu não fico falando assim, puta, a democracia é a melhor coisa do mundo. Para cada país funciona de um jeito, e eu não vou entrar nesse mérito, tá? Mas, enfim, esse é um filme bem, bem interessante. Vou olhar depois.